No vídeo de hoje nós vamos falar sobre radiocomunicadores, então fique no QAP. Seja muito bem-vindo ao canal Lentes e Lentilhas, o meu nome é Érico Itzá e esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. Hoje eu vim trazer um assunto um pouco aleatório aqui para você, mas eu acho que pode te ajudar, que é o uso de radiocomunicadores. Eu adquiri um kit de rádios para uso pessoal e eu fiquei pensando em algumas formas de aplicar esse equipamento para quem trabalha com fotografia. Então, se você trabalha com uma equipe de pessoas, você precisa ter uma boa comunicação entre elas e o uso do radiocomunicador é uma excelente ferramenta. Então eu vou trazer aqui para você algumas considerações, dicas de uso, marcas, modelos e todo o processo legal para que você possa trabalhar com o seu equipamento dentro da legislação. Aí você deve estar se perguntando, mas em plena era do telefone celular, por que eu ia investir em um radiocomunicador? Por vários motivos. Você tem que concordar comigo que em ambientes fechados ou em locais muito remotos, o sinal da telefonia celular não chega, então o aparelho acaba se tornando inútil. Já com o radiocomunicador, você tem uma comunicação direta entre um equipamento e o outro. Então você não precisa se preocupar com o pacote de dados, com crédito, você não depende de estar próximo de uma torre de transmissão, você não depende de serviços de terceiros para se comunicar, você pode se comunicar diretamente e em tempo real com toda a sua equipe. Então, dependendo do lugar onde você está, é muito melhor você se comunicar com o rádio do que com o celular. A comunicação é mais eficiente. Isso é fundamental para quem trabalha em equipe para que vocês possam alcançar o seu objetivo com a máxima eficiência. Tá, mas qual que é o alcance do rádio? Bom, isso depende muito do lugar onde você está, depende da topologia, da diferença de altitude, se existe vegetação, obstáculos naturais, edificações, se você está em um prédio em diferentes andares, tudo isso vai interferir e também depende da frequência de comunicação que você está usando. Então, geralmente os rádios em UHF, eles são melhores em ambientes onde existem muitos obstáculos, porque a onda de UHF ela é mais penetrante. Já em áreas abertas, é melhor você usar o VHF porque o alcance é muito maior. Eu vou falar daqui a pouco sobre os modelos de rádio que eu uso. Eu já cheguei a falar com uma pessoa que estava a 3 km de distância em UHF e em VHF eu já consigo falar a 8 km de distância. Então é mais do que suficiente para você se comunicar com a sua equipe. Mas será que o rádio interfere nos equipamentos de áudio e vídeo? Bom, eu estou gravando agora com a minha DSLR, tenho meu microfone ligado aqui no computador captando o áudio e eu acabei de usar o rádio e você não notou nenhuma alteração no sinal. Então, esse tipo de equipamento, o rádio não interfere nas câmeras fotográficas e nas câmeras de vídeo de um modo geral. O que pode acontecer é se você, por exemplo, tiver com um link de transmissão em UHF ou se você estiver usando um microfone sem fio, por exemplo, dependendo da frequência que você está usando, pode acontecer alguma interferência, mas se você detectar isso é muito fácil de resolver, basta você mudar para uma frequência diferente e você consegue usar tranquilamente o rádio junto com seus equipamentos de áudio e vídeo sem que haja nenhuma interferência. E isso também vale, por exemplo, para os rádios transmissores de flash, que trabalham numa frequência de 2 GHz, que é muito maior do que o UHF dos rádios comuns, equipamentos como comunicação Wi-Fi ou Bluetooth também, trabalham com uma outra faixa de frequência, não tem a menor possibilidade de haver interferência no rádio com equipamentos que trabalham com essas outras tecnologias. Tá, mas e se eu tiver, por exemplo, em um evento e eu falar no rádio, eu não vou chamar demais atenção, não vou atrapalhar o que está acontecendo lá no evento? Não se você usar um acessório como esse fone de ouvido, né? Ele fica aqui preso na orelha, tem esse fiozinho, uma presilha e aqui tem um microfone com um botão. Então eu vou montar aqui no meu rádio para você ver. Ele tem aqui um conector dedicado. E aí eu vou abrir aqui a tampinha lateral aqui do meu rádio e vou conectar o microfone. Agora sim, meu rádio está conectado com o microfone. Ele tem o clipe de cinto, tá? Então eu não preciso ficar segurando o rádio. Eu posso simplesmente prender ele na minha roupa aqui. Eu fico com as mãos livres, no caso de eu estar operando uma câmera, por exemplo. Eu não tenho necessidade de ficar segurando o rádio para falar com ele. Se alguém precisar falar comigo, eu vou escutar aqui só no fone. E se eu precisar falar, basta eu pegar aqui o microfone, aperto o botãozinho aqui e esse som que você está ouvindo é de outro rádio que está recebendo o meu sinal
lá na sala que eu estou gravando com o microfone do celular, tá? Então, a outra pessoa que estiver falando comigo também vai escutar apenas utilizando aqui o fone de ouvido, não vai sair no alto-falante do rádio. Então, você pode se comunicar discretamente sem correr o risco de interferir no evento que você está fazendo, a cobertura. E se você não quiser ter o trabalho de apertar o botão, o rádio também tem a função Vox. Você ativa essa função e você falando perto do microfone, ele já transmite o sinal automaticamente sem a necessidade de você apertar nenhum botão. E agora então eu vou passar para você alguns exemplos de aplicação do rádio. Então se você tem uma equipe que trabalha com fotojornalismo em geral, cobertura de eventos, trabalha com reportagens, eventos esportivos ou até mesmo festas, eventos sociais, é muito importante você ter uma comunicação com a sua equipe e esse rádio vai ajudar muito. Então, tanto faz se você trabalha com fotografia ou produção de vídeos, com certeza, se você tem que dirigir uma equipe, né, você ter esse contato direto com eles, tanto para receber como passar informações, isso com certeza vai auxiliar muito na sua produtividade. Uma outra aplicação seria também em comboios. Se você, por exemplo, está viajando, está se deslocando de uma cidade para outra em 2 ou 3 carros, você pode colocar um rádio em cada carro e os motoristas vão trocando informações ali para vocês conseguirem seguir a rota corretamente. E na estrada é muito importante isso, porque muitas vezes o sinal de celular não funciona em alguns pontos da estrada. Então, se você tiver esse tipo de rádio, você consegue falar diretamente com os outros carros sem problema nenhum. Uma outra aplicação do uso desse rádio seria para segurança pessoal. Imagina que você está fazendo, por exemplo, um ensaio fotográfico ou gravando um vídeo em um local público. Você pode designar uma pessoa da sua equipe para vigiar o ambiente à distância enquanto você está ali concentrado no seu trabalho. Se essa pessoa detectar qualquer ameaça, você está com o seu rádio aqui no ouvido, ela pode te mandar uma mensagem para que você tenha a chance ali de se proteger contra algum risco aí à sua segurança ou a do seu equipamento. E quais são os modelos de rádio que eu recomendo? Então o primeiro modelo é esse daqui, é o Baofeng 777S. Esse modelo aqui é extremamente simples, tá? Ele é muito barato, ele tem 2 watts de potência e ele tem 16 canais. Basta você selecionar um canal para falar, toda a sua equipe com o mesmo canal você já consegue se comunicar tranquilamente, basta apertar o botão e sair falando. Ele não precisa de nenhuma regulamentação, nenhuma licença especial, apenas é necessário que ele tenha o selo de homologação da Anatel. E normalmente o revendedor já vende esse equipamento com o selo, já com o número do certificado de homologação, para que você não tenha nenhum problema. Então ele não requer nenhuma licença ou autorização especial para usar. E ele é vendido em kits, né? Você pode comprar um par, 4, 8, 10 rádios, dependendo do tamanho da sua equipe. É uma excelente relação custo-benefício. Ele é muito barato, eficiente e tem um ótimo alcance e também qualidade de áudio. Lembrando que eu não sou patrocinado pela marca, não estou aqui fazendo propaganda do equipamento. É um equipamento que eu comprei para o meu uso e eu só estou falando aqui sobre as minhas impressões sobre ele. Já esse segundo modelo aqui é o Baofeng UV16, tá? Ele tem esse teclado iluminado, tem o display LCD, porque ele é um rádio programável, ele se enquadra na categoria do rádio amador. Além de ser programável, esse rádio também tem algumas funções que o outro não tem. Por exemplo, ele é dual band, então ele trabalha tanto no VHF como no UHF, é o que dá mais flexibilidade aí na seleção das frequências para você operar. Ele tem o carregamento USB, ele vem com a base de carregamento, mas você também pode usar o USB tipo C, com um carregador de celular mesmo, você consegue carregar em qualquer lugar, não precisa da base. E também é possível você operar com repetidoras, o que aumenta muito o alcance desse rádio. Inclusive, se você já tem aí uma licença de rádio amador e monitora as frequências das repetidoras aqui do interior de São Paulo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as frequências das repetidoras que eu consigo monitorar daqui. Aí quem sabe a gente faz um QSO via repetidor e bate um papo aqui usando o rádio amador. Então, para usar esse rádio aqui, você precisa de licença, porque o espectro de radiofrequência é regulamentado pelo Ministério das Comunicações. Você fazer emissão de radiofrequência sem ter a devida autorização é crime, porque você pode interferir em serviços públicos ou particulares que também usam a radiofrequência. Então é muito importante você saber operar corretamente esse equipamento. Para isso você precisa de uma licença de estação e de uma habilitação. A habilitação para operar a rádio amador como esse daqui, ela se chama COER, é Certificado de Operador de Estação de Rádio Amador.
Para você obter o seu COER, você pode fazer isso de graça, fazendo tudo pelo site da Anatel. Você se inscreve, agenda uma prova, a prova é feita online, na sua casa mesmo, você vai receber um link de acesso, você vai responder algumas questões, se você tiver mais de 70% de acerto, você já tem o seu COER, que é emitido na hora. O que cai nessa prova? A legislação do radioamadorismo no Brasil e também questões sobre técnica e ética operacional. Aí você vai conseguir obter o seu COER classe C, que é o suficiente para você operar um rádio como esse daqui. Como é que você faz para estudar sobre a legislação e a técnica operacional? Você pode buscar as associações de radioamador aí do seu estado. Lá eles têm muito material para você estudar e também tem os simulados da prova da Anatel que você pode praticar. E aí quando você já tiver um entendimento correto aí da legislação e de toda a técnica operacional, você pode agendar a sua prova da Anatel. Uma vez que você obter o seu COER, o próximo passo é você fazer uma solicitação de outorga. Para isso você precisa pagar um boleto de R$20, que eu até marquei aqui, é o preço público pelo direito de exploração do serviço de telecomunicações. Aí vai ser publicado no Diário Oficial a outorga do Ministério das Comunicações, autorizando você a explorar o serviço de telecomunicações. Uma vez que você tem a sua outorga publicada, você vai fazer o requerimento de uma licença de estação. A licença de estação é um indicativo de chamada composto por letras e números que é semelhante à placa de um carro, que é a autorização formal que você tem para poder operar uma estação de rádio. Porque mesmo um rádio desse daqui, um rádio HT, né, que é um rádio que você carrega, portátil, ele é considerado uma estação de rádio. Então, cada estação tem o seu indicativo de chamada. Aí você vai pagar o preço público pelo direito de uso de radiofrequência. É outro boleto de R$20, que você vai pagar um boleto para cada rádio que você tiver. Então, se você tiver 2 rádios como esse daqui, você vai ter que pagar 2 vezes essa taxa. E você também vai ter que pagar a taxa de fiscalização de instalação, que é um boleto de R$20, que isso você tem que pagar anualmente. Então, você vai renovando a sua licença todo ano para que você possa se manter regularizado. Isso é muito importante porque se você é parado numa fiscalização e alguém vê que você tem um rádio desse tipo aqui, pode acontecer de você ter que o seu equipamento apreendido, você vai ter que pagar uma multa, isso se você não for preso, tá? Então é importante que você tenha esses 3 documentos, né? O COER, a licença de estação e também a homologação do rádio. Qualquer rádio que você for usar, mesmo que seja desse daqui, modelo mais simples, ele precisa ter o certificado de homologação. Ele pode ser obtido pelo próprio revendedor, que já vende o equipamento com o selo da Anatel, que tem o número de certificado de homologação. Ele também pode ser feito por empresa de terceiros. Caso você, por exemplo, compre o equipamento, você pode pagar os honorários para uma empresa requerer o certificado de homologação em seu nome, ou você mesmo pode solicitar a homologação junto à Anatel. Você entra no sistema da Anatel, envia os documentos que eles exigem e em alguns dias a Anatel vai aprovar a homologação e vai emitir um certificado com o número que você vai fixar a etiqueta aqui no seu equipamento. Então, dessa forma, você está legalizado, né? Você consegue operar o seu rádio sem ter problema nenhum com a fiscalização. É claro que dentro da sua categoria, né? Que cada categoria de operador de rádio tem uma faixa de frequência e uma potência que ele é autorizado a operar. Então, você operando dentro dessas especificações, você não vai ter problema nenhum com a lei. E agora eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que esse tipo de equipamento pode te ajudar a trabalhar com a sua equipe? Você já usa algum sistema de comunicação que você considere eficiente? Deixe as suas sugestões aqui nos comentários. Aqui é Papa Uniforme 2, Mike Charlie Uniforme, entrando em QRT, TKS e até o próximo QSO.